é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe os livros que eu li no mês de janeiro e o que eu estou lendo no mês de fevereiro. Bom, o mês de janeiro foi bem fraco de leituras, eu já tinha dito isso antes, em algum outro vídeo aí que eu fiz. Mas vamos lá, vou mostrar logo. Bom, o primeiro livro que eu concluí foi o Caim, do Saramago, que foi um projeto de leitura que rolou no canal, em parceria com outros canais. Na verdade, está rolando há um tempo. Quando a gente começou com um projeto de leitura para ler um livro específico, e o grupo foi crescendo, foi se unindo, e a gente acabou escolhendo mês a mês outros títulos. E o último lido no mês de janeiro foi Caim. No momento nós estamos lendo Cândido, ou O Otimismo, do Voltaire. Se você quiser conhecer a resenha do Caim e também ver o convite para a leitura de Cândido, ainda dá tempo de você participar se tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no link, eu vou deixar aqui nos cards. No finalzinho da resenha de Caim, eu fiz o convite para ler o Cândido do Voltaire. Então eu vou falar sobre este livro. Li também Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra. Eu comentei com vocês, mas eu vou falar de novo, né? Já que eu resolvi não fazer resenha deste livro, então eu vou comentar um pouquinho como foi a experiência de leitura. Ele é um livro diferente, porque ele é feito todo em testes. É como se fosse perguntas de múltipla escolha. Então, a ideia não é nem que você responda, pode parecer isso a princípio. As primeiras questões são bem curtinhas e ela tem uma coisa meio lógica, né? Mas aí, conforme você vai lendo, você vai vendo que vai perdendo essa lógica e passa a ser uma coisa meio conversa do escritor com você. E as questões de pequenininhas, elas vão crescendo. E é interessante ler, porque acaba virando meio que contos ou pequenas frases que juntas formam uma mini historinha. E depois elas crescem e viram contos. Mas no final já tem bastante conteúdo para ler. Mas é um livro que você lê super rápido, em 1h você senta e termina de ler. E eu achei bem interessante, eu gostei muito de ter conhecido. Eu peguei esse livro meio que nas cegas, eu não sabia do que ele tratava, mas como é Alejandro Zambra, eu já li outros livros dele e eu conheço, então eu peguei e gostei. Foi uma leitura bem divertida. E é um estilo diferente de escrever uma história, né? Através de um teste. Então fica parecendo que você tá fazendo um testezinho aí. Aqui no começo ele fala que esse tipo de teste de múltipla escolha era aplicado no Chile, era um dos métodos de avaliação no Chile até o início do século XX. E ele quis usar isso como base para trazer essa brincadeira, fazer essa brincadeira com o leitor e ao mesmo tempo ir conversando com a gente. São espécies de contos e crônicas, tá? As últimas, né, que são maiores. No começo, como são frasezinhas esparsas, é como se fosse um breve relatinho de uma história. Bom, depois eu concluí a leitura de As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse é o livro da TEG enviado em novembro do ano passado. Eu comecei a ler, acho que em dezembro, este livro, mas aí acabei arrastando aí e concluí agora em janeiro. Não fiz resenha dele, também não pretendo fazer. É uma historinha bem bonitinha, mas eu não achei assim digno de uma resenha. Então eu vou fazer um breve resuminho para vocês. Nesse livro a gente vai conhecer três garotas que têm como primeiro nome Maria, né? E são elas a Maria Augusta, a Maria da Glória e a Maria José. Então a nossa personagem principal, que vai acompanhar a gente do começo ao fim, que vai introduzir o leitor as outras duas Marias, é a Maria Augusta, ou Guta, simplesmente Guta. E a história começa lá em Ampará, num colégio interno, sendo educada por freiras. E nesse colégio interno ela acaba conhecendo a Maria da Glória e a Maria José, que vêm de famílias diferentes, de lugares diferentes, que têm problemas diferentes. Uma foi para lá porque ficou completamente órfã, a outra ficou órfã de mãe, e enfim, cada uma tem uma história. Ela acaba introduzindo a gente um pouquinho na rotina dessas garotas. E ao mesmo tempo que é um colégio de freiras, também é uma espécie de orfanato feminino. Mas a educação das meninas que são órfãs e não podem pagar pelos estudos, ela é completamente diferenciada. Tanto é que elas, na verdade, não podem nem ter contato com as estudantes internas. Elas são separadas e não pode ter nenhuma espécie de contato. Então a gente conhece elas desde esse momento da escola até a adolescência e o início da vida adulta,
durante algum tempo, vai acompanhando como foi para elas amadurecer e viver suas vidas e o que foi acontecendo com elas. No final do livro tem relatos de pessoas que leram a obra, que estudaram a obra, que comentam que, na verdade, a Raquel de Queiroz, ela introduziu um pouco do que ela viveu na infância neste livro, principalmente no personagem da Maria Augusta, a Guta, que é a principal. Um pouco autobiográfico esse livro, mas eu achei assim, bem gostosinho de ler, mas não é um livro assim, oh, meu Deus. Porém, eu nunca tinha lido nada da Raquel de Queiroz e fiquei apaixonada pela escrita dela. Ela é muito inteligente, ela escreve de uma forma clara, ao mesmo tempo poetizada e com fluxo de pensamento minimamente, mas ao mesmo tempo interessante, que desperta a curiosidade do leitor e dá pra perceber a mente inteligente que tinha esta mulher, né? Então eu recomendo. Eu vou até coloquei na minha lista de desejados o 15, que acho que é o livro mais famoso dela, né, pra ler, porque eu gostei bastante. Então foram só esses 3 livros concluídos no mês de janeiro. Porém, eu iniciei no mês de janeiro mesmo, durante a maratona, a jornada MLV, a leitura de alguns livros que eu não concluí. Eu vou agora mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu comecei a ler no mês de janeiro e arrastei para fevereiro foi o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que é No Caminho de Swan. A leitura tá muito boa, mas é um livro bem denso, ele é muito descritivo, então é uma leitura que você faz assim por prazer. Você não pode fazer meio que correndo, senão fica mais desgastante, né? E acaba até perdendo interesse. Tô na página 258, mas é um livro de 560 páginas mais ou menos, então eu acredito que até o final do mês de agora de fevereiro eu concluo essa leitura para iniciar finalmente o livro 2. Mas tá aqui. Comecei a ler em janeiro e arrastei para fevereiro. Outro livro que eu comecei a ler na jornada MLV e também não concluí foi o 1889, do Laurentino Gomes. É um livro péssimo para colocar em maratona, livro de história, não recomendo, tá? Aprendam com os meus erros, não cometam os mesmos erros. E eu tô achando também, até agora, eu li 65 páginas, a leitura mais arrastada desse livro. O 1822 foi uma leitura deliciosa, muito divertida, interessante e ao mesmo tempo instigante, mas esse aqui tá chatinho, mas vamos lá, né? Eu concluo. Ele faz parte do Desafio da Biblioteca. Aliás, se você não conhece o Desafio da Biblioteca, dá uma olhadinha nos links, eu vou deixar nos cards, mas também vou deixar na descrição do vídeo, pra você conhecer como funciona esse desafio, dá tempo de participar. E ele tá no Desafio da Biblioteca, então eu preciso ler esse ano sem falta. E eu já iniciei a leitura, né? Então em algum momento aí eu vou terminar. Não sei se vai ser em fevereiro, mas espero, porque os projetos continuam, cada vez mais livros vão entrando aí, então eu preciso concluir esses aí rapidinho. Continuando ainda na jornada MLV, eu comecei a ler a biografia do Tolkien, O Senhor da Fantasia. Esse livro é da Dark Side, porém eu parei bem no comecinho. Eu li toda a parte introdutória e o capítulo 1 inteiro. Tô no capítulo 2. Tô bem no comecinho mesmo, né? Já no finalzinho da jornada MLV, eu passei na livraria Saraiva e acabei encontrando este livro e comecei a ler ele na maratona. Apesar de não fazer parte da maratona em nenhum dos tópicos, eu acabei começando porque eu queria muito começar a ler, enfim. É uma breve história da literatura, do John Sutherland. Eu li 5 capítulos. É um livro que vai passando por toda a história da literatura, uma pincelada, né? Bem superficial, mas que dá para dar um norte aí na organização dos leitores. A partir da conclusão desse livro vai rolar um projeto no canal, um projeto bem longo, bem extenso, bem denso e complexo, mas que vai ser pra vida também, mas tá me ajudando a organizar as minhas leituras e ao mesmo tempo pensar como um leitor. Quando eu terminar de ler a gente conversa mais sobre ele. Eu não pretendo terminar ele em fevereiro, tá? Esse aqui eu pretendo ler por mais um tempinho ainda aí, mas talvez até março eu termine. Bom, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, o livro do mês de fevereiro do nosso grupo de leitura é o Cândido ou Otimismo, do Voltaire, tá? E eu tô lendo ele ainda, eu tô no capítulo 11. Ele é um livro bem fininho, se vocês perceberem.
Tá uma leitura bem fluida, a história mesmo, ela tem menos de 100 páginas nessa edição. Eu acho que 50% do livro é introdução e notas. Então, só 50% desse livro fininho é história mesmo. Então é uma leitura que pretendo fazer ela rapidinho, mas o vídeo de resenha só vai sair no final do mês, tá? Se você tiver interesse em participar, me manda uma mensagem privada, o seu número do WhatsApp, o seu número de celular para eu adicionar você no nosso grupo no WhatsApp de leituras, tá? Todo mês é um livro diferente, você não é obrigado a ler todos os livros, mas é importante a interação, né? E como se não bastasse, se não tivesse projetos o suficientes em andamento, para iniciar, enfim, eu entrei em mais um, né? Não resisti ao convite da Isa do canal Lido Lendo. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Nesse projeto, a Isa convidou todo mundo para ler Dostoiévski com ela em ordem cronológica. E eu não resisti, né? E acabei entrando no projeto. Pretendo acompanhar ele até o fim, mas veremos. O primeiro livro a gente começou agora em fevereiro. O primeiro livro é Gente Pobre, Dostoiévski, é óbvio, né? E esse é o livro do mês de fevereiro. Ele é fininho também, é uma leitura mais fluida, mas eu tô um pouco meio assim, porque o Cândido é um livro meio triste, né? Ele tenta ser meio tragicômico, mas eu tô achando triste. Esse livro aqui também, eu li 54 páginas, ele tá bem triste também. Então eu tô com medo de ficar com uma depressãozinha assim, básica no final da leitura, mas tudo bem. Porém eu tô gostando, inclusive eu tô gostando mais do Gente Pobre do que do Cândido, vou ser sincero com vocês. Mas, então é isso, a pilha de livros em andamento é grande, tá? Gostaria de terminar a maioria desses livros, ou todos se possíveis, neste mês, porque mês de fevereiro tem um livro do Desafio da Biblioteca pra ler, até não poder mais. Eu gostaria de ler umas coisas um pouco mais dinâmicas também. Então eu espero concluir o máximo possível desses livros em breve. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Clica no sininho para receber as notificações. Não esquece de clicar em curtir, tá? Antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.